Nosso assunto agora é futebol, esporte que tomou conta dos corações dos moradores de Quissamã, depois que o time da cidade sagrou-se campeão estadual da 3ª divisão. O Interior.com foi até lá para ver como andam os preparativos para a disputa inédita da segundona e quais as expectativas entre os torcedores para mais uma conquista. O Quissamã Futebol Clube está sorrindo à toa. Não é para menos. Esta foto traduz o espírito da equipe. Foi eleita a melhor imagem do campeonato de futebol da 3ª divisão do ano passado. Estas outras imagens relembram momentos de alegria, sofrimento e muita comemoração. A palavra predileta deste time. São apenas 2 títulos na trajetória do clube. Campeão da Liga Macaense em 1949 e em 1952. Em 2008, a sagração da equipe. Campeão da 3ª divisão do estadual e a classificação inédita para a segundona. Entre as estrelas jogadores, a maior delas tem nome de peso, Paulo Henrique, que chegou ao time há 3 anos para implementar o futebol profissional no clube, que completa agora, em 2009, 90 anos. Eu aceitei a vinda para Quissamã porque eu comecei aqui e aqui eu gostaria de terminar. E um convite também do nosso prefeito, Armando Cunha Carneiro, porque é uma família que eu devo muito, porque foi por intermédio do seu Antônio Carneiro que eu cheguei até o Flamengo e cheguei a ser o que o Paulo Henrique é hoje. Aos 66 anos, Paulo começou a carreira em Quissamã e ainda adolescente entrou no Flamengo, onde jogou como lateral esquerdo na década de 60. Trabalhou no futebol árabe por 17 anos e foi titular da seleção brasileira na Copa de 66. Você tem uma bonita trajetória no futebol. Fala um pouquinho dela e no que essa experiência sua pessoal pode contribuir. Bom, a minha experiência foi muito boa, principalmente no Flamengo. Porque eu fui para o Flamengo em 58 e fiquei no Flamengo até 73. Campeão em todas as categorias. Flamenguista de coração, Paulo já vestiu a camisa do time 465 vezes. Também passou por clubes da região, como Americano e Goitacás, sempre com o mesmo orgulho e paixão pelo futebol. Inesquecível foi a experiência de defender o país. E também a minha trajetória na seleção brasileira, na Copa do Mundo, em 66, apesar do Brasil ter perdido aquela Copa, mas para mim foi uma satisfação muito grande jogar com a camisa do Brasil. Eu acho que na minha época era uma honra o jogador vestir a camisa do Brasil. É diferente como hoje, né? O futebol mudou muito, né? E não se faz mais jogador de ficar 16, 17 anos numa equipe. É um orgulho e o prazer do pé na bola que Paulo traz à equipe de Quissamã e que foi, com certeza, uma das molas para a conquista do campeonato. Dos 32 jogadores, 11 são da cidade. A média de salário é de R$ 800 e 95% dos recursos vem da prefeitura. Quais são as dificuldades e as limitações de um time de futebol do interior? As dificuldades são muitas, né? Nós passamos por muitos problemas. Principalmente a equipe pequena, considerada pequena, né? Quissamã, apesar da estrutura que nós montamos no departamento de futebol do Quissamã. O Quissamã tem uma estrutura aqui que de repente pode ser até melhor que algumas equipes da 1ª divisão. O pai e Paulo Filho são pessoas honestas, né? Que procuram trabalhar com dignidade, com honestidade. Isso é o mais importante hoje dentro do futebol, né? Dificuldade é muita, né? Até porque a gente, como sendo do interior, tem um pouco de, tipo assim, um preconceito, uma discriminação por ser do interior. Mas não impede nada de conseguir, porque a gente sempre batalhando, sempre vai correr atrás e conseguir o máximo possível para o município, para o time do Quissamã. O Quissamã, eu acredito que não tenha nem muita dificuldade, entende? Eu acredito que tem até facilidade. Tanto que não falta nada para o Quissamã e por isso que o trabalho ele está fluindo, está indo devagarzinho. A gente sente a equipe do Quissamã crescer dia a dia. Para esse crescimento dar mais do que certo, o pai trouxe o filho, também Paulo Henrique. O objetivo é justamente estar estruturando o futebol profissional da cidade. Já conseguimos, através desses 2 anos já de trabalho intenso aqui, com a ajuda
da prefeitura, que dá todo o apoio para a gente, e a gente vem conseguindo aos pouquinhos esse nosso objetivo. Esperamos agora na segunda divisão aumentar ainda mais essa estrutura, para num futuro bem próximo a gente já está começando a brigar e pensar na primeira divisão. Nós não estamos muito longe disso e eu tenho certeza que bem dentro em breve que Quissamã já vai estar disputando, já está na elite do futebol carioca. Entre os jogadores de destaque do ano passado, grande parte permanece em campo, suando a camisa para vencer. O volante, Maurício Amaral. Vimos batendo de frente direto. Em 2007 batemos na porta do gol, mas não conseguimos. Esse ano conseguimos o acesso para a segunda divisão. Esse ano também vamos trabalhar em cima disso, com essa pré-temporada para a Copa Rio. E também procurar um acesso também melhor para a primeira divisão. O meia Thiago e o atacante Ricardo, eleito o segundo melhor artilheiro do campeonato, com 9 gols. O trabalho nosso foi bem feito aqui, junto com os companheiros, comissão técnica. E o fato da artilharia ela não conta muito. O principal foi o acesso, segunda divisão e o título. Também continuam o volante Douglas e o capitão e quissamaense Bruno Reis. Foi muito importante essa conquista da terceira, não só para mim, mas como eu sou um representante do município, isso foi maravilhoso, o crescimento do município também. Entre as novas apostas, chegaram ao Estádio Carneirão o lateral direito Robertinho, os meias Renan e Danilo, o atacante Bruno Cortes, o zagueiro Júnior e o volante Gaúcho, que já tem uma trajetória no esporte. Minha experiência, até porque eu já joguei 4 anos na segunda divisão, vim para poder ajudar mesmo, que aqui a gente tem alguns objetivos, né? E não vai ser diferente esse ano. Eu vim com a intenção de poder ajudar a levar a equipe do Quissamã o mais longe possível. E se tratando de futebol, parece pouco conseguir o acesso para a segunda divisão. Mas não para um time do interior. E eles sabem disso. A gente esperava sim, porque tinha pressão aqui da cidade interna e a nossa equipe vinha de grandes campanhas, em competições que até surpreenderam, como Copa Rio, que ganhamos o time da primeira divisão quase todos, entendeu? E na terceira divisão era quase que uma obrigação, mas o nosso time concentrou bem, fez o trabalho e conseguiu o acesso. O Quissamã não tem nada difícil, né? Porque para onde que a gente for, a gente vamos entrar para jogar bem, para ir onde que nós chegamos, vamos ir para ser campeão. O futebol se renova cada dia, a gente tem que estar sempre mostrando bom trabalho, bom futebol para se manter. A segunda divisão, acredito que seja melhor para jogar, mais técnica, menos pancada. E eu acredito que o Quissamã é forte candidato a subir a primeira divisão. Agora que conquistaram a segundona, eles querem fazer uma história e sonham com a primeira divisão. Dar o máximo de mim, como eu sempre venho dando todos os jogos, empenhando o máximo. E com certeza pode esperar o melhor possível do Quissamã e chegar onde o Quissamã merece estar, que é na primeira divisão. Eu não tenho pressa de ir à primeira divisão por enquanto, mas nós temos que fazer um bom trabalho com o pé no chão para que a equipe não volte à terceira divisão. Se puder chegar à primeira divisão com a rapidez, é bem melhor. Mas nós vamos fazer esse trabalho. A expectativa é muito boa. Nosso time respeita qualquer equipe, mas quando bate um Carneirão aqui fica difícil de ganhar. Com tanta empolgação, Paulo tem a sensação de dever cumprido. E eu precisava fazer alguma coisa pelo Quissamã. E estamos fazendo. Primeiro ano, batemos na janela, saímos na disputa de pênalti. E no segundo ano conseguimos classificar o Quissamã, saindo da terceira para a segunda divisão. A história dele se mistura com a história do Quissamã Futebol Clube. Fica difícil separar. Me sinto muito feliz em Quissamã. É uma cidade maravilhosa, uma terra que eu fui criado na infância e voltei para acabar de ser criado, com 66 anos. Como também separar a vida e a paixão. É uma vida inteira dedicada ao futebol. Até onde você quer ir, Paulo? Não sei não. Eu acho que é quando eu botar o Quissamã na primeira divisão. Aí eu acho que já cumpri com tudo aquilo que eu desejo. O time segue na disputa da segunda fase da Copa Rio.